Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para fazer uma dinâmica com todos, né? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrando. Hoje, qual é o seu lugar na família, na sociedade? Oi, Mi, boa noite, seja bem-vinda. Vamos entrando. Hoje nós temos uma dinâmica, né, que eu vou fazer com todos. Então, hoje eu tô meio cansada. Eu viajei esse final de semana e dei aula, formação esse final de semana lá em Vitória. Oi, Márcia, vamos entrando, sejam bem-vindos todos. Vamos trabalhar um pouquinho hoje, fazer uma dinâmica? Todo mundo preparado para fazer a dinâmica? Hoje eu vou dar uma pincelada, que eu quero fazer. Oi, Larissa, boa noite. Ioná, querida, saudade de você. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gente... Esse final de semana eu dei primeiro módulo lá em Vitória. É uma formação que está começando e ainda dá tempo de entrar, quem tiver afinado e querer fazer uma formação, porque é uma formação básica, né? E uma formação básica é sempre importante, porque ela te dá embasamento, né? Você não quiser ser um facilitador, você não precisa, mas você se trabalha muito, né? E você fica sabendo as suas dinâmicas sistêmicas, né? Você fica trabalhando, se trabalhando e harmonizando, colocando uma ordem no teu sistema. É muito bom, muito bom. Oi, Mafalda, querida, saudade de você também, Oná. Jane, Alda, querida, vamos entrando. Vamos ver se eu consigo ir a São Paulo antes do meio do ano. Eu acho que eu vou. E aí a gente vai matar a saudade, ver se a gente junta um grupo, faz um final de semana de constelação. E hoje, esse final de semana, então, eu fui para Vitória dar o primeiro módulo, né, da formação que a Maria Graça Lima Reis faz lá. E ela já está na 5ª formação, eu tenho participado praticamente todas dela. E agora lá no Espírito Santo. E eu acho que é bem legal. Então, gente, olha só. Hoje eu queria falar um pouco. Oi, Cris. Precisa, né, Mafalda? Vou sim. Tô sempre prometendo, né? Pois é, mas vamos lá. Vamos conseguir fazer essa dinâmica, vamos lá. Se você já se perguntou qual é o lugar que você ocupa dentro do seu sistema familiar, e qual é o lugar, como é que é isso de lugar, né? Ah, meu lugar é meu lugar. Às vezes a gente nem percebe que está fora do lugar, né? Que a gente se coloca no lugar do outro, muitas vezes, por amor, por pena, por querer cuidar demais, por várias razões. E por não ter quem ocupe aquele espaço momentaneamente. Existem várias situações que nos levam a sair do nosso lugar. Que a gente saia do lugar momentaneamente para organizar um momento da vida familiar que está em desordem, para ajudar aqueles que estão pedindo ajuda, né? Mas, oi Soninha, querida, de Portugal. Ih, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, que maravilha hoje. Mas tem muitas vezes que você ocupa um lugar, sai do seu lugar e você não consegue voltar para o seu lugar. Isso é o pior momento da tua vida, porque nesse exato momento em que você faz esse movimento, você pode nunca mais achar o teu rumo. Cumprir
a tua profecia sagrada, digamos assim, o teu caminho essencial, porque você se ocupou com algo que não era seu. Você tomou para você algo que não era seu. E isso é a pior coisa que existe. Eu acho que a gente se trabalhar, a gente fazer uma dinâmica, fazer uma formação básica, se trabalhar nas constelações, ir assistir, ir participar, né? Sabendo exatamente com quem você está fazendo, qual é o facilitador, qual é o cabedal dele, quais são os recursos que ele tem, qual é a experiência dele, para você estar num bom lugar. Eu acho que é extremamente importante, porque abre a tua consciência, abre o teu poder de discernimento, de conscientização, né? Você consegue enxergar além daquele quadradinho que você se colocou muitas vezes, né? Então, a gente se pergunta, né, qual é o meu lugar, né? Que lugar é esse que eu estou falando? Da onde eu estou falando? Quando eu falo alguma coisa, com que propriedade eu estou falando? Eu estou falando no lugar de quem? É o meu mesmo? Ou eu estou falando pelo outro? Eu estou fazendo pelo outro? Então, o seu lugar certo sempre será determinado pela ordem de nascimento dentro da família. Isso, gente, é clássico, é hierarquia, né? Em qualquer lugar, até numa empresa, né? Eu não estou falando de lugar físico, mas o seu lugar no seu sistema familiar. Isso é garantido pela lei, né? Do pertencimento. Eu pertenço a essa família e este é o meu lugar porque eu cheguei depois desse irmão. Ou eu sou a primeira, ou eu o primeiro, né? Isso é garantido pela lei do pertencimento. Esse lugar permanece inalterado. Não importa o tempo que passe, os irmãos que você tenha, as coisas que acontecem, aquele lugar sempre será seu. Então, se nós estamos falando de família, de origem, precisamos primeiro reconhecer que os pais sempre serão maiores do que nós. Não adianta você querer reclamar, querer dizer, querer falar, eles são maiores. Eles chegaram primeiro. Diante deles, eu sempre serei a pequena. Eu não estou falando de atitudes ou de ações que eles façam por enquanto. Eu estou falando de posição, de ordem, né? Eles sempre serão maiores. Não importa as atitudes, não importa o que eles tenham dito, o que eles façam, o que eles fazem da vida deles, do relacionamento deles, né? Quem sou eu para me meter no relacionamento do meu pai e da minha mãe? Eu tenho esse direito? Eles são grandes diante de mim, eu diante deles sou muito pequena. Eu não posso interferir, né? É uma ousadia, é uma prepotência, é uma arrogância a minha fazer isso, né? O que eles fazem da vida deles, do jeito que eles vivem, do jeito que eles resolveram viver, diante deles, nós sempre seremos pequenos. O que eles fazem é um problema deles. Ah, Selene, mas meu pai bate na minha mãe. Você pode conversar com ela e dizer: isso é uma coisa que te agrada? De que forma você pode viver melhor do que essa? Então, se você quer continuar apanhando dele e você não quer fazer uma outra coisa, isso me deixa muito triste, eu vou sair de casa. Eu vou morar com uma avó, eu vou morar com uma tia, eu vou trabalhar fora, eu vou pagar um quarto, eu vou fazer alguma coisa. Quando a gente é pequeno, é diferente, porque a gente se submete muitas vezes a situações muito desagradáveis e nós não temos autonomia para poder tomar uma atitude, né? E sair dali. Agora, o jeito que cada um se trata, ou o jeito que eles agem, a forma como eles fazem,
Isso nós não podemos nos meter, porque eles são adultos suficientes para fazer escolha. Eles podem ter enredos difíceis com os familiares dele, por isso eles estão tendo atitudes desequilibradas ou desarmonizadas. Podem sim. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma constelação e colocar o meu sistema familiar. Porque dizer, eu vivo num lugar muito conflituado, isso me deixa muito triste, muito magoada, e aí eu posso colocar sim na constelação o meu pai e a minha mãe, porque o que vem de trás deles me afeta, e o que vem deles também me afeta. Eu sou o resultado disso tudo. Então eu quero me melhorar, mas para eu poder melhorar, eu tenho que saber o que aconteceu lá atrás. Eu não posso modificar a minha vida se eu estiver linkada ou em lealdade com alguma coisa que aconteceu lá atrás. E muitas vezes isso me faz sair do lugar. Esse final de semana, que eu dei o primeiro módulo em Vitória, eu pude observar isso num movimento familiar. As lealdades ocultas que as mulheres muitas vezes fazem umas às outras. E às vezes vem da quarta geração, vem muito lá de trás, de pessoas que nós nem conhecemos. Nós às vezes não sabemos nem o nome da nossa trisavó, da quarta avó. Nós não temos a menor noção quem são essas mulheres ou o que elas passaram, né? Muito mal nós sabemos, às vezes, até a nossa bisavó, a nossa terceira geração. Mas a quarta, a quinta geração atrás, é tão difícil a gente saber, às vezes, porque os pais não falam, ou porque os pais não conheceram, ou porque morreram, ou porque vieram de migração e deixaram em outra cidade, né? Quantas pessoas passam por essas situações? E nós não sabemos que estamos em lealdade a esses desequilíbrios que fazem parte de nós, que nós arrastamos quase que no nosso DNA, né? Oi, gente, vai entrando. Oi, Mafalda, podem entrar quem quiser. Tiver me seguindo lá no Taumaturgo Selene, pode entrar. Então, nós precisamos reconhecer essa hierarquia, né? Colocar uma ordem. E existe uma coisa, muitas vezes, que é passada de mãe para de avós, né? Vamos dizer assim, avós. Boa noite, Luciene, seja bem-vinda, querida Vera, bem-vinda. Todos bem-vindos. Que nós, não aceitação, por exemplo, de uma situação, de um abandono, ou de uma postura, né, onde a raiva fica aprisionada. E a raiva é uma das piores emoções que existem, porque a raiva, ela vem de uma mágoa profunda, de um campo de separação, onde houve essa separação. E essa separação faz com que eu fique retroalimentando dentro de mim um medo de perder, o medo de ser abandonado. E a reação que eu tenho é raivosa, né? E muitas vezes me faz abandonar antes de ser abandonado, né? E às vezes nós não sabemos disso. Nós só repetimos o padrão inconsciente dessas gerações, né? Quando nós conseguimos colocar esse povo todo e a gente consegue perceber da onde que está vindo, e tem toda uma técnica de observação para a gente ver, para a gente entender como é que faz, e participando das constelações, você consegue ter esse olhar, um olhar mais amplo, né? Não é aquele olhar pequeno que você acha que o problema está só com a sua mãe, que faz daquele jeito, que age daquele jeito, que quer comandar, que quer te dominar, que quer abusar. Não é. E às vezes está muito lá atrás. Não é que muitas vezes você tenha sido abusado por um pai ou por alguma situação que você tem que acolher no seu coração, tem que conviver. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da aceitação do processo, da aceitação do pertencimento dessas pessoas, que elas pertencem ao nosso núcleo familiar. Eu muitas vezes não preciso conviver.
Mas eu preciso aceitar que ela fez, que ela agiu, que ela é assim e que ela não vai mudar. E não adianta eu sofrer porque eu quero que o outro mude, quero que o outro faça diferente. Ele não vai fazer, né? E quem sou eu para poder modificar esse sistema? A não ser que eu faça uma constelação e isso comece a entrar em ressonância com aqueles que estiveram dentro do meu sistema. Como foi ontem o caso, que nós fomos até uma, duas, três, quinta geração atrás, né? E lá sim estava o embarreiramento. Ah, Celine, e o que foi que aconteceu lá atrás? Uma boa pergunta. Muitas vezes nós não conseguimos saber o que aconteceu, mas nós conseguimos colocar uma harmonia suficiente para que essa pessoa perca a armadura dela, dissolva a armadura dela e ela possa olhar para frente com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão, com mais compaixão, né? Para aqueles que vieram depois. E não espelhar e reproduzir uma raiva de então naquele que está lá na frente. E muitas vezes isso acontece. E nós não conseguimos entender por quê, né? Então, essa questão de você ocupar exatamente o seu lugar é muito importante, né? Quando nós somos crianças, por exemplo, e passamos por essa situação, são todas essas situações que nós vivenciamos, que nossos ancestrais vivenciaram, né? Que vem toda a dinâmica de atitudes e de ações que nós tomamos aqui. Às vezes no útero materno. No útero materno nós já recebemos essa formação ou essa como eu poderia falar, é uma informação. É como se essa informação viesse impressa nas atitudes, nos momentos, naquilo que foi passado, naquilo que não foi resolvido e que no final eu quero assumir um lugar para poder resolver. Porque os descendentes, eles estão sempre querendo ajudar. Eles sempre têm um amor doente, digamos assim, porque eles querem salvar o outro. Querem tirar o outro do sufoco. Ah, Silene, mas eu nunca pensei assim. Não, a gente nem tem noção de que está fazendo isso. É um sentimento muito invisível e que pode ser bom e pode ser ruim. Nós podemos repetir atitudes extremamente maléficas para a nossa vida no dia a dia, às vezes. E às vezes nós podemos repetir situações benéficas, né? Nós não viemos aqui para interferir na vida dos pais. Nós não viemos aqui para interferir na vida dos nossos irmãos mais velhos, por exemplo. Os mais jovens, muitas vezes, apoiam esses mais velhos, né? Mais tarde. Eles podem apoiar os pais, eles podem ajudar, e na maioria das vezes acaba muitas vezes sobrando mesmo para os mais jovens, né? Ou porque os mais velhos vão ficando doentes, ou porque vão precisando de apoio, e em geral isso acontece mesmo. Mas isso não quer dizer que por ele estar ajudando ao pai, ou está tomando conta de um pai que está muito velho, ou de uma mãe que está muito velha, ele precisa ocupar o lugar de uma mãe. Ele precisa ser o pai ou a mãe. Ele nunca vai ser o pai e a mãe. Ele sempre tem que ter esse olhar de respeito, de cuidado. É uma troca ali, né? Você foi cuidado um dia e hoje eu estou cuidando. E eu cuido dele como eu poderia cuidar de qualquer outra pessoa que precisasse de mim. Mas eu cuido dele melhor ainda,
Porque Ele me deu a vida. E o que Ele me deu não tem preço. Ele me deu uma oportunidade de existência, de criar um valor nessa vida, de me expressar, de evoluir, de criar uma consciência melhor para a minha vida, né? De fazer algo de bom para a minha pessoa. E isso não tem preço. Essa oportunidade da vida é o maior presente que a gente recebe e nós não olhamos para os pais dando esse valor, né? Nós estamos sempre cobrando aquilo que a gente queria receber a mais. É como se a gente tivesse fosse um saco sem fundo, sempre com um buraquinho ali que está vazando e querendo encher a mais. Mães, será que isso é meu mesmo? Ou eu estou carregando esses mágoas, esses ressentimentos, esses sentimentos de vazio que não são só meus? Eu estou carregando por amor a eles que também sofreram, por amor a eles que também tiveram a carência ou tiveram a falta. Então, isso na constelação, quando a gente faz, o sistema, de uma forma fenomenológica, ele mostra para você. E nós podemos colocar sempre algo que supre isso, aquilo que estava faltando, para que a gente possa observar o que foi, colocar esse vazio no lugar daquilo que estava faltando e preencher esse grupo. Quando aquele que começou na falta e vai passando de mãe para filho, a falta e a carência e a dor ou a ausência, a separação ou o medo de perder, quando aquilo aqui atrás é recuperado, parece que algo se fortalece e chega até você essa força, que eu chamo de força da vida, né? Porque se você ficar na dor repetida, você nunca consegue tomar a vida verdadeiramente. Então, quando essas coisas acontecem, o mais jovem, ele não deve tomar o lugar do mais velho porque está doente, né? Nós podemos compartilhar, podemos ajudar se eles precisarem de nós, mas não podemos comandar ou querer mudar a vida deles. Nós não podemos querer ser o pai ou a mãe daqueles, né? Por exemplo, às vezes a mãe temporão que tem um filho fora do tempo, não sei o quê, e os filhos são muito mais velhos, os irmãos são muito mais velhos, aquele é muito mais novo, e os pais vão ficando mais velhos. Esses irmãos, às vezes, se empoderam, tomam um lugar, muitas vezes, daquela mãe que não teve capacitação ou ficou doente para tomar conta daqueles. Você pode ajudar, mas você não pode tirar o lugar do outro. Isso seria uma invasão de privacidade e seria tirar a dignidade daquele que tem o seu lugar. E isso não pode ser feito, porque senão a gente paga um preço terrível depois, né? Oi, Denise, boa noite. Oi, Jorge, querido, pela sua presença. Então, os filhos, quando atingem a fase adulta, né, eles têm que ter essa autonomia de ser autônomo o suficiente para ir para a vida, né, para sair daquele contexto. É uma postura incrível que muitas vezes acontece quando um pai morre ou uma mãe morre e um adolescente fica sem esse pai ou essa mãe e ocupa dentro da família essa posição. Ele se empodera, ele acha que os pais estão precisando do apoio dele e ele toma esse lugar indevidamente. Muitas coisas podem acontecer aí. Ele pode nunca mais casar, ele pode não ter filhos, ele pode não constituir uma família e ele ficar casado com essa mãe ou com esse pai eternamente. O pai e uma mãe têm o direito de fazer isso? Eu pergunto. Então, será que ele tem consciência do que ele está fazendo? O filho tem consciência do lugar que ele está assumindo? Primeiro que ele nunca vai poder assumir o lugar daquele que morreu, porque aquele tem o lugar dele. Ele só morreu,
mas ele não perdeu o lugar, a hierarquia dele, de pai ou de mãe. Então, nós, como filhos, nunca podemos suprir essa carência ao lado do pai e da mãe. Nós não podemos nunca deixar de ser filhos. Nós podemos apoiar, nós podemos ajudar, nós podemos colocar alguém para tomar conta daquele pai ou daquela mãe, né? Mas nós não podemos assumir aquele lugar, né? Nem a morte separa certos casamentos inconscientes. Qual é a pergunta que você quer fazer sobre isso? Faça a pergunta. É uma postura de ter a dignidade. Qual é a questão que aflige a você quando você fala isso? Tive um namorado casado com a mãe. Ele servia ela na mesa e me deixava de lado. Casou com ele? Não. Ele casou? Possivelmente não. É isso que acontece. Então, assim, eles ficam com mulheres, ou eles buscam as mulheres, mas eles nunca conseguem estar até o final com uma mulher, assumir um compromisso com uma mulher. Porque a carência da mãe dele ainda é tão grande, possivelmente, né? O afeto pela mãe é tão grande, ele ocupa um lugar energeticamente ao lado daquele que compartilha, que ele não consegue se desdobrar, né? Não teve filhos também e você não casou com ele. É isso mesmo, Márcia. Olha aqui um bom exemplo que a Márcia está nos passando. Isso acontece, a gente vê demais nas constelações. Então, é uma postura de ter e dar dignidade a cada indivíduo que possa ser o que ele quiser ser, né? Mesmo que você queira outra coisa, você tem que estar no seu lugar e deixar que o outro seja aquilo. E deixar que o outro vivencie o luto dele. E diz, eu posso apoiar, eu posso continuar ajudando, mas eu vou viver a minha vida. Eu não vou me colocar nessa situação. E é preciso ter uma expertise muito grande para perceber que você não está colocando nesse lugar. Porque inconscientemente a mãe faz uma comidinha, ela arruma sua roupinha, ela faz uma coisinha, ela deixa a casa arrumada, você não tem essa preocupação, você vai se acomodando nesse lugar e você tem essa afeição muito grande por essa mãe, porque ela é muito maravilhosa, ou vice-versa, e no final você não casa, né? O adulto deixa os pais, a Denise está aqui falando, o adulto deixa os pais e vai para a vida para que a vida flua. Com certeza, né? Muitas vezes ele pode ser um arrimo de família, mas mesmo assim ele tem que saber de que forma que isso vai se organizar, né? Ele não pode ocupar o lugar daquele que morreu. Não pode tirar o lugar do pai ou da mãe. A Márcia está dizendo que a foto dela é a capa do celular dele até hoje. Olha que amor. Agora, às vezes não é só amor não, tá? Às vezes é uma disputa que ele teve sempre com o pai. Muitas vezes isso acontece. E aí o pai morrendo, ele ocupa aquele lugar ao lado da mãe. Porque eu não sei se ele está atrás do afeto da mãe ainda. Será que essa mãe deu afeto suficiente? Será que ele não faz isso para poder ter a atenção que ele não teve lá atrás? Existe uma série de situações que a gente pode ver nessa dinâmica, né? Então, nós temos que observar se os nossos desejos também não realizados estão sendo colocados como uma cangalha nas costas do outro, por exemplo. Eu estou falando agora em relação a pais e filhos, né? Quando você não tem seus desejos realizados, quando você tem algumas frustrações ao longo da sua vida, e aí você coloca para um filho que ele tem que ser dentista, que ele tem que ser médico, que ele tem que continuar com o meu consultório, que ele tem que ser advogado, que ele tem que, mas ele tem que por quê?
ou porque é um desejo meu que ele seja advogado, porque isso é que dá dinheiro, porque isso é que é uma profissão. Mas será que ele tem aptidão para isso? Será que é isso que o filho quer? Né? Eu tive uma cliente que ela queria fazer teatro, queria dirigir peça, queria ir para as artes. E a mãe queria que ela fosse advogada de qualquer jeito. Aí ela disse, tudo bem, eu faço direito, mas você paga outra faculdade para mim, que eu queira fazer? A mãe disse, tá bem, eu pago desde que você faça direito. Ela fez as duas faculdades, passou nas duas, porque ela era brilhante, e é até hoje. E aí o que ela fez? Ela pegou o canudo, na hora que recebeu o diploma de direito, ela foi lá e disse, mãe, aqui para você esse presente, esse diploma é seu. Ela pegou o do teatro e foi trabalhar, e trabalha até hoje, né? Dirigindo peças e tal. É brilhante, né? Então, esse movimento mostra o quanto que ela adulteceu, o quanto que ela se posicionou e não permitiu que o outro colocasse uma cangalha nela e dissesse para ela o que ela teria que fazer. E tem filhos que se submetem, né? E não conseguem sair dessa esfera, porque ainda estão infantilizados e ficam à mercê desses pais. E os pais ficam colocando um pacote, imprimindo algo nos filhos. Márcia está falando... Ah, tá. Ela está falando que ele ficou casado com a mãe exatamente porque ela batia muito nele, né? Então, o que ele tinha? Uma carência de mãe. Ele não foi visto pela mãe. Então, o que ele faz hoje? Ele faz tudo para que ela o ame, para que ela o acolha, para ele ser visto e amado por ela. E aí ele casa com ela. Ele não consegue olhar para outra mulher, enquanto ele não for olhado por essa. Ele está aprisionado em alguma dinâmica infantil. E aí tem várias nuances, nós teríamos que colocar uma constelação para saber o que houve lá atrás. A Ilane está falando, isso aconteceu com meu irmão, meus pais se separaram e meu irmão ficou como arrimo de família. Casou e já se separou 2 vezes. E é uma pessoa, é um super ciumento, ciúmes excessivo nos relacionamentos. Ele tem uma posse aí, né? Aí a gente tem que ver qual é o contexto que o levou a se colocar nesse lugar, né? Como se ele fosse o maior que todo mundo. Ele tivesse que mandar em todo mundo e ele tivesse que estar no comando o tempo todo. Por que ele faz isso, né? O que ele ganha com isso? Ou o que ele quer ganhar com isso, né? A Ioná está falando, tive que voltar por causa dos meus pais. Papai com demência e mamãe numa situação muito complicada. Estou pisando em ovos para desempenhar um papel que não querem que eu assuma, mas não há opções. Neste caso, quando a gente é filho único, não tem jeito. Nós temos que cuidar dos pais. Nós não podemos abandonar nossos pais. Isso é uma verdade. Agora, quando nós temos outros irmãos, nós temos que dividir essas tarefas. E, principalmente, um irmão mais velho, ele tem que ter uma força para que ele assuma o comando das coordenadas. Tanto que quando se faz inventário dos pais, quem pega essa posição, em geral, é o irmão mais velho, ou a irmã mais velha. É o filho mais velho que toma as rédeas do comando, né? Que faz pelos irmãos mais novos. Né? Quando existe uma harmonia familiar, né? Quando estão todos fora do lugar, aí é uma zona geral. Você está rindo, né, Márcia? Né? Às vezes é caso de chorar, nem de rir. Já imaginou que tristeza? Bom, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para não esquecer nada. Então a gente tem que observar esses desejos não realizados, né? Que estão sendo colocados como uma cangalha nas costas do outro, na nossa própria. Então a hora de observar por que você ficou neste lugar.
e não naquele que era o seu sonho ou o seu projeto primário de vida. Por que que eu não escolhi fazer aquilo e me submeti ou me permiti mudar o rumo da minha vida para tomar conta dos outros, né? Para fazer o que o outro queria ou para ser boazinha? Vai saber. Todos nós temos escolhas diante da vida e ninguém tem o direito de interferir na forma que eu escolho para evoluir ou não. Eu também posso não querer evoluir e querer ir para um caminho errado. E aí tem os irmãos que ficam em cima. A gente tenta ajudar, tenta orientar, mas se o outro não quer, o que que nós podemos fazer? Uma boa constelação às vezes pode ajudar. Quando você coloca a família e a desordem e o emaranhado da família. E aí a gente começa a colocar uma ordem na família, começa a ver o que que aconteceu lá atrás que um ou outro está seguindo rumos errados. Quando nós colocamos ordem no sistema transgeracional, isso começa a fluir aqui e agora. Né? A gente, nesses mais de 20 anos de constelação que eu tenho feito, tem visto muita ordem ser colocada em família. Se você, por acaso, se sente invadida por uma mãe ou por um pai, busque a sua independência. Deixe que falem e façam o que você quer, né? Às vezes, essa hora tem uns barulhinhos. E façam o que você quer, sem briga ou conflito, né? É assim, a mãe falou. Você não precisa bater de frente, nem reclamar, nem nada, né? Mas você respeita a hierarquia e você já é maior, você vai buscar a sua história, vai fazer o que você quer, né? Sem briga, sem conflito, sem bater de frente, sem reclamar, porque não vai adiantar. Né? Você que vai viver a sua vida. É você que vai arcar com as responsabilidades das suas escolhas. Eu, por exemplo, quando eu tive meu segundo filho, ele era muito miudinho. E eu queria só amamentar ele. Então ele era miudinho, mas ele mamava super bem, dormia super bem, fazia as necessidadezinhas dele direitinho, ele estava super bem. Ele era miudinho. E os outros gordo, né? Tem criança que engorda, tem criança que não engorda. E a minha sogra, ela chegava lá e dizia, teu leite é fraco, esse menino precisa mamar uma mamadeira, você precisa fazer alguma coisa. Eu digo, sim, senhora, eu vou levar ele no médico para ver, veterinário, Deus me livre, para ir, né, no médico e vamos ver o que ele fala e tal. A senhora pode ficar tranquila que eu estou cuidando, não, eu não estou, eu estou de olho, eu falava assim para ela não ficar nervosa. Mas eu não dei mamadeira para o meu filho, não dei. Eu mamou até 2 anos de idade, sem problema nenhum. É uma pessoa super saudável hoje, né? Então, assim, eu não vou bater de frente com uma pessoa que tem já uma imagem formada das coisas. Eu não vou mudar essa pessoa agora, né? Depois dos 60, 70. A não ser que seja uma pessoa antenada, que esteja sempre buscando conhecimento, né? Aí a gente pode até conversar e falar, não, mas o aleitamento e tal. Mas ela não estava vendo daquele jeito. O mais importante é você sempre observar todas as suas relações e não se importar com o que o outro faz, mas sim com o que você faz com a atitude que o outro tem com você. Essa é uma frase bem antiga, não importa o que o outro faz, importa o que você faz com o que o outro faz para você. Por exemplo, se o outro te magoa ou te imprime alguma coisa, se você fica magoado, é você que se deixou magoar. Porque isso é um problema dele, é um pensamento dele, é uma atitude raivosa dele. Ele que segure a raiva dele, ele que segure a incapacidade de ter compaixão, de amor, de entendimento, de compreensão, de ser educado, de ser gentil. Eu não vou ficar preocupada ou carregando dor e magoando meu coração e criando nódulos e sequelas dentro de mim
porque o outro foi indelicado. O problema dele, ele que vai ser educado. E eu não sou obrigada a conviver com isso. Aí a escolha é minha. A escolha é minha, né? Então, assim, a responsabilidade pelo preço que eu vou pagar pelo que eu carrego vai ser sempre minha, né? Então, Ioná, você diz que está adoecendo com isso. Aí tem que ver se você não tem recursos para botar pessoas que cuidem deles. Não é você que tem que cuidar. A gente tem que administrar os cuidados, né? Isso é uma coisa sensata a fazer. E muitas vezes, se ele já não lembra mais de ninguém, e se ele está com Alzheimer, está fora de consciência, às vezes é importante que ele vá para uma casa de idoso, onde ele vai ter cuidados dia e noite, para poder ter alguém que cuide desses momentos, porque o Alzheimer é uma coisa muito séria. Às vezes eles ficam agressivos, e a gente, como mulher, não tem força para segurar um homem. Então, você tem que ter cuidado com isso, né? Quem mais que tá aqui falando que... É complicado, né? Mas chega uma hora que tem que se colocar alguém para intermediar isso, né? Alguém que ela possa escutar e ouvir, porque às vezes a mãe não quer ouvir os filhos mesmo, porque os filhos são menores para ela. Então é uma situação bem delicada, muito delicada, né? Bom, outra coisa é aquilo que eu falei do pai, né? De morrer, ocupar o lugar. Isso é uma coisa muito séria também. Outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver aqui. Agir por pena, às vezes é muito difícil. Porque você faz, às vezes, por pena do outro. E isso, muitas vezes, não ajuda o outro a crescer, a evoluir, né? Muito pelo contrário, só atrapalha. Porque cada um de nós tem uma malinha com situações para passar. E quando a gente tem um pai com Alzheimer, um pai doente, que nós precisamos tratar, eu também cuidei do meu pai e dividi isso com a minha irmã durante 3 anos, até ele falecer, é porque nós temos que passar por isso. São situações que vêm para nós para que a gente também evolua alguma parte de nós. Cada um dentro da sua dinâmica diferenciada, né? E é muito difícil, muitas vezes, para uma mulher mesmo, né? Por exemplo, a sua mãe diz que ele é o amor da vida dela, né? E deve ser mesmo. E ela talvez não tenha tanta força para se separar dele, né? Mas ela precisa entender. Às vezes vão os dois para um asilo, por exemplo. Aí ela pode ir lá, junto com outras pessoas, cuidar dele e não se separa dele. Tem que estudar com os irmãos qual é a melhor situação a fazer, né? Porque se você já tem dificuldades físicas também, fica difícil para você acabar cuidando sozinha, né? E no final, você morre no lugar deles. E quem é que vai cuidar, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso, querida, né? Quem mais aqui? Mas socorro, né? Aí nesse momento em que os pais ficam velhos, aí tem aqueles irmãos que são os urubus, né? Que vão lá querendo tirar um do outro, né? Então, se ele quer tirar o dinheiro, ele cuida, né? Você diz, não, então você é o mais velho e está tirando o dinheiro, então você cuida deles. E se ele não cuidar bem, você sabe que existe uma lei que não pode ter maus tratos aos mais velhos, né? Então, você deixa isso bem claro, né? Reúne os irmãos e deixa isso bem claro. Bom,
Porque às vezes é nos fardos ou nos contratempos, né, que está o aprendizado da nossa vida. E às vezes é melhor a gente abrir mão até da herança para ficar livre de determinados conflitos, né? Porque senão o fardo sempre acaba para nós, os mais frágeis na história, né? Quando você tem uma carência infantil não resolvida, outro tipo de que acontece na situação, tem várias, gente, a gente podia falar aqui o tempo todo, mas eu queria fazer uma dinâmica com vocês rapidamente. Outra hora eu dou continuidade a esse assunto, que eu prometi que ia fazer uma dinâmica, ainda tem muito assunto aqui. Eu queria que vocês pegassem almofadas e cadeiras. Vamos colocar uma ordem na família agora. Então, você vai e coloca a sua família aí. Coloca a sua família, como você vê, e se coloca aí. Vamos fazer isso rapidamente, que a gente tem 8 minutos para fazer isso. E isso é uma dinâmica, não é uma constelação, é bem rápido. Então, coloca lá, como você sente isso. Mas quando todos os filhos se omitem a cuidar dos pais, depositando-os completamente nas mãos de outros. Tem de tudo, né? Aí tem que saber por que os filhos estão abandonando. Será que todos eles foram abandonados pelos pais, não foram cuidados? Ou será que eles estão repetindo um processo do campo da família? É complicado mesmo. Tem muitas histórias aí, né, de cada um. Todo mundo já colocou a sua família? Pegue a almofada, a cadeira, se a família for grande, ou papéis, escreva o nome de cada um. Mas é melhor colocar mesmo cadeiras ou almofadas, que é mais rápido. E se coloquem e observem como vocês se sentem nesse campo familiar. Vou responder a você, Denise, espera aí. E aí, gente, já colocaram? Como é que você está se sentindo nesse lugar que você se colocou aí na família? O lugar que você está ocupando? Confortável ou desconfortável? Não é mental, é sensação física no lugar onde você ocupa. Observa aí. Desenho, se não der para te responder aqui, eu vou te responder depois embaixo da live, tá? No Instagram. Quem tiver alguma pergunta, depois vai lá embaixo da live no Instagram e façam suas perguntas que eu vou responder, que eu acho que é bacana, porque aí todo mundo participa e todo mundo pode também ficar olhando os exemplos. Gente, foi bom ou ruim ficar nesse lugar? Então, vamos mudar e vamos botar ordem? Então, vamos fazer o seguinte. A família é como se escreve, é como se lê, tá? Da esquerda para a direita. Papai, mamãe, filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho e assim por diante. Então, coloque lá uma cadeira para o papai, uma cadeira para a mamãe. Você está olhando para a família. Primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, nananã. Colocou? Agora vai lá e se coloca no seu lugar. Você é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Não se esqueçam dos mortos. Os mortos pertencem. Não é porque eles morreram que eles têm que ser excluídos. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ser excluído. Então, coloca lá e se coloca no seu lugar. E aí? Já conseguiram colocar?
E aí se coloquem aí, observem se agora essa posição não é melhor. Vê se aí você não se sente mais confortável nesse lugar que é exatamente o seu lugar. Obrigada, Denise. A Denise está dizendo que está gostando muito das explicações e a gente sempre aprende muito. Com certeza, Denise. Esse outro olhar sistêmico, dentro da minha experiência de 35 anos trabalhando com a área sistêmica, eu já vi muita coisa. Então, eu tenho muito para ensinar. Né? E tudo que eu aprendi, eu tenho o maior prazer de passar. Eu não guardo conhecimento. Aprendi com os mestres, eu passo para os meus. Então, gente, isso se chama o seguinte: se eu não estou me sentindo confortável neste lugar que está ordenado agora, eu estou com problema. Então, eu aconselho a você a procurar uma consteladora e fazer uma bela constelação para você estar nesse lugar e se sentir bem e em ordem na sua família. Tem alguma coisa que está em desordem, talvez com você ou talvez com o campo. E aí precisa ser visto com mais cuidado. Porque o objetivo é sempre, quando nós ordenamos o sistema familiar, você se sinta bem no seu lugar. Se você não está bem no seu lugar, tem algo em desordem nesse reino que precisa ser revisto. Gente, é um prazer estar aqui sempre, toda segunda-feira. Façam suas perguntas, que eu respondo com o maior prazer. E breve, no meio do ano, nós começamos o nosso treinamento, o meu treinamento de constelação, tá bom? Um beijo grande, eu vou desligar para poder salvar essa live, senão eu não consigo salvar. Ô, Márcia, vai lá e escreve embaixo, que eu vou deixar lá. E aí eu respondo para todos, tá bom? Um beijo.